Acontece que então, no dia 26 de setembro do ano de 2022, eu sou tocado pelo Espírito Santo. E a partir daquele dia eu nunca mais fui mesmo. Então eu comecei a ter uma cultura de avivamento dentro da minha casa. Eu comecei a buscar o Senhor em oração. Eu comecei a buscar o Senhor em leitura da palavra. E não interessava o que estava acontecendo, se o meu pai e a minha mãe estavam frio, mas eu estava ali prostrado diante do Senhor com o meu coração queimando. Mal sabia eu o que estava prestes a acontecer. Você sabe o que aconteceu? Aconteceu que então o Espírito Santo, o fogo que ele acendeu dentro do meu coração, se alastrou na casa toda. Meu pai e a minha mãe voltou a queimar por Jesus. O meu irmão voltou a queimar por Jesus. E a cultura de oração que não havia dentro de casa passou a ser estabelecida. Escute, pode não ter ninguém orando, mas você tem que orar dentro da sua casa. Ah, não interessa, você pode pensar que não vai dar certo. Meu irmão, experimenta orar. A oração te leva mais longe do que você pensa ir. Deus só precisa de um coração disponível. Apenas isso. Certa vez perguntaram a um avivalista chamado Dwight Moody como se faz para trazer avivamento. Sabe o que ele respondeu? Acenda uma pequena fogueira em cima dos púlpitos, e aí então os bancos irão pegar fogo. O pregador, mas não somente o pregador como ser humano, ele é como uma jarra. Se ele passa debaixo da oração, Deus despeja sobre ele. Depois ele tem o que despejar sobre os ouvintes. Agora, se ele não passa debaixo da oração, ele não tem nada que receber de Deus. Então ele não tem o que despejar. Você não dá nada que você não tem. Você não consegue entregar aquilo que você não tem. Deixe-me te dizer uma verdade. As pessoas nos lugares onde você vai precisam de vida no coração. Seja no trabalho, seja na escola, jovens. Eu não sei o lugar onde você vai. Você precisa destruir o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós precisamos ser labaredas de fogo. Cumprimento do que diz em Hebreus. O que o diabo vê quando ele olha para você? Labaredas de fogo. Labaredas de fogo. Meu Deus. Você só precisa ter um coração disponível. Eu digo a você aqui nessa manhã, tenha um coração disponível, e você vai ver o que Deus pode fazer através de você. Ah, não tem essa, olha o jeito que eu estou. Para com isso, meu amado irmão. Apenas se prostre diante do Senhor e deixe Ele ministrar no seu coração. Sabe por quê? Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. É o Espírito Santo quem faz. Deus só precisa do seu coração disponível. Pessoas precisam do fogo de Deus lá fora. Porque se você não tiver o fogo de Deus, você vai ter que inventar um falso fogo. Se você não tiver a unção do Espírito, você vai ter que inventar uma falsa unção. Você vai ter que ficar forçando. Mas não é isso que Deus quer para você. Ele quer encher o seu coração com poder, com fogo. Deus quer tomar você de uma maneira que você nunca foi tomado. Escute, há um nível em Deus que você precisa chegar. Mas para você chegar, você precisa estar faminto e sedento, meu irmão. As águas mais profundas do Senhor não vêm com qualquer fome e sede. Deus não precisa de muitos corações. Porque sempre que o mundo levantou Golias, Deus levantou Davi. Sempre que o mundo levantou Jezabel, Deus levantou Elias. Sempre que o mundo levantou Faraó, Deus levantou Moisés. Deus só precisa de um coração disponível. Jó 14:9, para você que diz que ainda não há mais esperança, deixa eu te dizer uma coisa. Jó 14:9 vai dizer: e ao cheiro das águas, ou seja, quando não tiver mais esperança, fará brotar e nascer ramos. Quando não tem mais esperança, o Espírito Santo olha para você e diz: tem esperança sim. Aleluia. Não importa o que você estiver passando, o fogo dele é capaz de queimar todos os seus problemas. Aleluia. Escute, quando ele vem, ninguém consegue conter. Nós precisamos ter esse respeito ao Espírito Santo. O Senhor diz: levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos aqui são igrejas do Senhor? Você é templo do Espírito Santo. Você precisa ter um coração disponível ao Senhor. Deus só precisa de fome e sede no seu coração. Escute aqui o que eu vou te dizer agora. No ano de 1400, Deus já visitou com Savana Nova.
No ano de 1500, com Martinho Lutero, Deus visita de 100 em 100 anos, se formos observar. Em 2 Crônicas 29 e 30, Deus envia um avivamento. 100 anos depois, em 2 Crônicas 34, Deus envia outro avivamento com o rei Josias. Você vai ver no ano de 1600 que Deus visita com John Bunyan. No ano de 1700 com John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. No ano de 1800 com Charles Finney e Dwight Moody. No ano de 1900 com William Seymour. Chegou o ano 2000, quem que serão as pessoas cheias do Espírito? Eita, glória! Deus levantou vários profetas, mas por quê? Porque tiveram seu coração disponível. O tema da mensagem aqui hoje, se for para colocar, é: tenha um coração disponível. Deus quer usar você na obra dele. Aonde você for, você tem que ser uma pessoa que vai destruir o inferno. Há pessoas que estão aprisionadas, estão trancadas em seus dilemas. Tem pessoas que só vão se arrepender através da sua mensagem. Você vai ver Jesus falando de Jonas, e Nínive se arrependeu através da pregação de Jonas, João 11, 28. Gente, me escute aqui. Tem coisas que, tem pecadores que você vai ganhar, não são outras pessoas. Tem pessoas que é só você que vai ganhar. Não tem essa, não. A Bíblia diz: nós não somos dos que retrocedem. Nessa manhã aqui, se você tem abandonado o seu primeiro amor, o Senhor olha para ti e diz: lembra-te de onde caístes e retorne às primeiras obras. Apocalipse 2,4. Você vai ver a igreja de Éfeso que viveu um avivamento sobrenatural. Já nós vamos ver isso em Atos 19. Eles desfrutam de um avivamento sobrenatural. Deus visita com o apóstolo Paulo, mas depois, o que acontece? Eles perdem o fogo do primeiro amor. Jesus diz: tenho porém contra ti o fato de que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, senão eu irei até a ti e removerei o teu candelabro. Meus amados irmãos, uma coisa poderosa está prestes a acontecer no Brasil. É poderoso demais o que Deus está prestes a fazer no Brasil. Nós não conseguimos nem imaginar. É algo imensurável. Deus já visitou tantos outros países. Deus já visitou o país de Gales. Deus já visitou os Estados Unidos. Deus já visitou o Canadá. Chegou a nossa vez. Já são mais de 36 profecias de que o maior e mais poderoso avivamento vai sair daqui. É daqui que vai sair. Você pode ver o Brasil, o povo olha com vergonha, com desprezo. Ninguém valoriza o que tem aqui. Nenhum dos povos. O Brasil tem sido vergonha. Mas nós temos uma palavra de que é daqui, meus amados irmãos. Stacey Campbell já profetizou, Dan Luke já profetizou. Nós estamos prestes a viver uma das coisas mais poderosas que a terra já viu. Mas isso só vai nascer de joelho no chão, joelho dobrado. Se não dobrarmos os nossos joelhos, nenhum avivamento virá. Nós precisamos entender a urgência disso. Nós precisamos voltar a uma cultura de avivamento, uma cultura de adoração ao Senhor. Não vem avivamento sem fome e sede. O derramar do Espírito Santo só vem com pessoas famintas. Se essa igreja aqui hoje teve a presença de Deus que nós sentimos, foi porque alguém estava com o seu joelho dobrado. Foi porque alguém estava orando a semana inteira, jejuando, se dedicando ao Senhor. Não pense que as coisas acontecem por acaso. Aconteceu, não. O Espírito Santo encontra o coração disponível e ali ele encontra prazer. Escute aqui. Nós precisamos estar disponíveis para o Senhor. Olha o nível de gravidade. Em Joel 2,12 vai dizer: convertei-vos a mim. Eu vou te mostrar agora o caminho para viver um avivamento. Em Joel 2,12 nós vamos ver: convertei-vos a mim, isso de todo o nosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Deus está chamando a igreja a arrependimento. Por quê? Porque antes veio deserto. Se você for pegar a partir de Joel 1 e for indo até Joel 2,12, você vai ver deserto. Joel 2,1 vai dizer: tocai a trombeta em Sião, proclamai um jejum, até os animais jejuam. Você vai ver um deserto, vem um exército de gafanhoto, um deserto sobre a nação. E nesse deserto Deus convida o povo a arrependimento.
você vai ver o Senhor como Messias. E depois de arrependimento, você vai ver o Senhor como Messias. E depois de arrependimento, você vai ver o Senhor como Messias. E depois de arrependimento, você vai ver o Senhor como nossos filhos do Espírito Santo. Não está falando que eles vão ser drogados, não está falando que eles vão ser alcoólatras. A Bíblia está falando que eles vão ser cheios do Espírito Santo. E depois disso, esse é o caminho do avivamento. O povo está Então, qual que é o caminho do avivamento? Nesses últimos dias, nós precisamos entender que é o seguinte: primeiro, arrependimento, depois, avivamento e depois a volta de Jesus. Esses são os três caminhos. Qual que nós estamos? Estamos no processo de arrependimento. Por quê? Porque ainda não há pessoas se arrependendo, mas a mensagem está se alastrando. Ainda que nós não vejamos, o cheiro das águas vai brotar. Nós não estamos vendo, podemos não ver resultado, mas, meus amados irmãos, continue no processo. Eu tenho uma palavra aqui para essa igreja. Continue no processo, irmão. Continue. Deus vai fazer grandes coisas aqui, ainda que vocês não vejam. Vocês podem não estar vendo o que está acontecendo, mas mantenham o joelho dobrado. Aleluia. Deus vai mandar pessoas aqui neste lugar. Deus vai mandar pessoas aqui. Veio na minha mente isso aqui. O Espírito Santo me falou. Receba. Aleluia. E esse é o caminho do avivamento. Esse é o trilho. Esse é a trilha que nós devemos caminhar. Arrependimento. Se você quiser ter o fogo de Deus no seu coração, você precisa se arrepender. Aleluia. Se você está arrependido, qual? Então agora dobra o seu joelho e vamos orar. Aleluia. Avivamento só vem com oração. Se ninguém quer orar, você vai orar. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. E nós precisamos ter um coração pegando fogo. Nosso coração tem que estar ardendo de paixão por Jesus. Isso daqui, ó, o Evangelho não é sobre liturgia, não é sobre religião, é sobre ser apaixonado por Jesus. Ele é a causa do Evangelho. Ele é a causa de gastarmos as nossas vidas. A única coisa que nós precisamos ter é paixão no nosso coração. Sabe o que me deixa triste? É porque às vezes você vai observar lá em 1 Reis 18 que o povo de Baal estava sendo intenso. Eles estavam se cortando, se mutilando. Eles estavam adorando o seu Deus, mas eles estavam intensos. E às vezes o povo de Deus não está nem aí com o seu Deus. Isso que me deixa triste, porque às vezes um macumbeiro está sendo mais intenso do que um crente. Às vezes uma pessoa que frequenta esses lugares espíritas, ele é mais fervoroso do que um crente. Não pode. Escute, nós precisamos ter paixão no coração pelo Senhor. Nós precisamos queimar de paixão por Jesus. Você, aonde você for, você tem que incendiar aquele lugar. Deus tem um propósito na sua vida. Meus amados irmãos, aonde nós formos, nós temos que alastrar esse fogo e levar e deixar ele correr por onde nós formos. Algo está prestes a acontecer no Brasil. Nós vamos ver em poucos anos. A volta de Jesus está próxima, mas ele profetizou. Nós vamos viver um avivamento. E a palavra de profecia que foi liberada sobre o Brasil é:
ninguém liga para o Brasil. O Brasil é vergonha. Você pode ver, somos conhecidos como o país do futebol, mas não está tendo mais jogador de futebol bom, craque. O país da mulher bonita, que eles falam. Meus amados irmãos, esse país será conhecido como o país do avivamento. Nós seremos porta de celeiro para as nações. O Brasil, Deus tem algo no Brasil muito forte. É muito forte o que Deus tem no Brasil. É muito forte. Mas meus amados irmãos, quantos querem fazer história no povo de Deus? Porque existem dois tipos de pessoas: aqueles que fazem história e aqueles que contam história. Eu quero te perguntar qual tipo de pessoa que você quer ser. O que você vai contar, o que você vai fazer. Você pode fazer história onde você for. Agora, vamos observar os avivamentos de Atos 2. Em Atos 2, Deus derrama o Espírito Santo. Mas vamos ver que Pedro e João não sabiam ler nem escrever. Em Atos 4:13, você vai ver os homens dizendo: não são estes homens iletrados e ignorantes? Eles não sabiam ler nem escrever, mas pregaram e 3.000 pessoas se arrependeram. Como assim? Exatamente. Você pode não saber ler, você pode não saber escrever, você pode não saber pregar, você pode não saber cantar, mas se você tiver o poder do Espírito Santo, é Ele quem faz. Não interessa, você pode, não sei cantar, não sei pregar. Se você tiver o poder do Espírito Santo, é Ele quem faz. Você não precisa se preocupar. Por isso que Deus só precisa de um coração disponível. Vamos observar outra coisa em Atos 2. Em Atos 1:14 nós vamos ver o seguinte versículo. Atos 1:14. E todos estavam unanimemente em oração e súplicas. Eles estavam orando. E depois em Atos 2 acontece o derramamento do Espírito. Mas qual que era a profecia para eles? Jesus disse em Lucas 24:49: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:8 Jesus vai dizer: e recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Jesus deu duas profecias para eles, e eles andaram em cima disso. Atos 1:14. E eles estavam unanimemente em oração e súplica. Quando não desceu o poder do Espírito Santo, eles estavam em oração. E depois de descer o poder do Espírito Santo, eles continuaram em oração. Por quê? Vamos observar, Paulo se converte, ganha os gentios, mortos ressuscitam no decorrer de Atos. Você vai ver o paralítico em Atos 3, você vai ver coisas poderosas, sobrenaturais acontecendo. Mas por quê? Porque eles oraram. Se eles não tivessem orado, nada disso teria acontecido. Você pensa que Paulo teria ganhado os gentios? Você pensa que os mortos ressuscitariam lá naquela época? Você pensa que os paralíticos andariam? Não! Eles só desfrutaram do poder de Deus porque oraram. Se eles não tivessem orado, nada daquilo vai acontecer. E você pensa que a igreja aqui está viva hoje por causa de luzes, de coisas bonitas, de teólogos? Claro que não. A igreja está viva por causa de homens e mulheres que dobram seus joelhos no chão e clamam: Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo, aviva-nos. A igreja está viva por causa de homens e mulheres que oram. Ela não está viva por causa de tecnologias. A igreja está viva por causa de homens e mulheres de oração. As irmãs vão se lembrar que antigamente eu ouvi isso. Os maridos iam trabalhar, mas as irmãs iam para o culto da bênção, que era às 3 horas da tarde. E nesse culto da tarde, elas oravam. E depois que elas saíam de lá, elas chegavam em casa e oravam de novo. A igreja sempre está sustentada por causa de gente que ora. Nada disso, o povo de Deus, gente, pensa, já são mais de 2.000 anos. Você pode pegar uma coisa do ano 300 depois de Cristo, já se passou, mas a igreja está viva. A igreja é o povo do Senhor, é o povo que Ele escolheu para salvar a terra. Nós temos algo. Deus não tem um propósito na sua vida, Ele tem você para o propósito dele. Glória. Então por que esse avivamento vem? Porque eles oraram. Você vai observar o clube de John Wesley. John Wesley era com ele, George Whitefield e Charles Wesley, o irmão dele. E o que acontecia? Eles oravam incessantemente, eles oravam, até que certo dia, John Wesley disse que o seu coração começou a pegar fogo, e ele saiu correndo pelas ruas. E no que ele sai correndo pelas ruas, ele para na praça. E no que ele para na praça, o Espírito Santo fala para ele: começa a pregar.
E ele começou a pregar e reuniu multidões. E a partir daquele dia a Inglaterra viveu um poderoso avivamento. Por quê? Porque 3 jovens, esse avivamento nasceu de 3 jovens clamando por avivamento. Quando já não havia esperança, naquela época a peste negra já havia matado 1/3 da população europeia. Mas John Wesley sai pelas ruas, e no que ele sai pelas ruas, eu não sei, as pessoas não podiam sair de casa, já não tinha, eu vou te falar uma coisa, não tinha nem lugar para jogar os corpos. Eles começaram a jogar os corpos nos lixões da rua. E sabe o que acontece? John Wesley ele sai correndo. Ele disse que esse foi o dia do coração pegando fogo. E no que ele sai correndo, meus amados irmãos, eu não sei, parece que um fogo começa a varrer as ruas. E no que ele parou na praça, ele começou a pregar. E o Espírito Santo desceu na Inglaterra aquele dia. Sabe por quê? Porque você pode ter a pessoa do Espírito Santo, mas você também pode ter o poder do Espírito Santo. Você pode ter a pessoa que é o quê? João 20, 22. Receba o Espírito Santo. João 20, 22, Jesus dá o Espírito Santo. E em Atos 2, Jesus dá o poder do Espírito Santo. É Jesus quem dá o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem dá amor por Jesus. Em Atos 2 acontece um mover sobrenatural. Mas vamos observar o livro de Atos. Não só em Atos. Meus amados irmãos, se você pegar o livro de Atos, você vai ver que eles viveram moveres sobrenaturais da parte de Deus. Mortos ressuscitam, como eu relatei. Paralíticos andaram, mas por quê? Se você for contar quantos capítulos tem, 28, né? 28, eu não me recordo. 28 capítulos. Sabe quantas vezes que aparece a palavra oração? 27. Eles receberam revelação porque eles oravam. No Novo Testamento tem ao todo 236 referências ao Espírito Santo. 236. 1/4 dela está no livro de Atos. Por quê? Oravam. O Espírito Santo vem quando pessoas oram. Tudo estava no livro de Atos. 1/4 de referência ao Espírito Santo está no livro de Atos porque eles oravam. Meus amados irmãos, se queremos ter o Espírito Santo em nossos corações, em nossa amada igreja, nós precisamos orar. Nada vai mudar se não orarmos. Se não estivermos com o coração inclinado, você não vai resolver os seus problemas se você não orar. Você não vai ganhar aquela vida que você quer se você não orar. Tudo que é gerado na oração dá fruto. Não interessa, a pessoa não quer se arrepender, beleza, se pregou, porque nós pregamos por 2 motivos. Primeiro, para a pessoa se arrepender. Segundo, se ela não se arrepender, para no último dia ela não ter como dizer diante de Deus: eu não tive como me arrepender. Meus amados irmãos, uma fome precisa ser gerada em você agora. O Espírito Santo está aqui. Oh Espírito Santo, nós te exaltamos. Nós te exaltamos. Sabe o que nós mais precisamos? De uma profunda experiência com o Espírito Santo. Mas sabe o que nós menos buscamos? Uma profunda experiência com o Espírito Santo. O que você mais precisa é o que você menos busca. Há pessoas aqui, que Deus está chamando. Há coisas sobrenaturais que Deus quer derramar. Há tantas coisas poderosas que Deus quer derramar no seu quarto, mas você ainda não acessou porque você mora. Deus quer te conceder experiência, Deus quer falar no seu ouvido. Aquela pessoa não está bem. Deus quer revelar o coração de outras pessoas ao seu coração. Mas tudo isso só é gerado na oração, meu irmão. Só é gerado na oração. Você vai ver Pedro que perde o seu primeiro amor. Sabe por que a obra de Deus nós não vemos mortos ressuscitarem, paralíticos andarem, cura de cegos? Sabe por que não vemos isso? Você vai ver que Pedro ele decai do seu primeiro amor quando ele nega Jesus. E no que ele nega Jesus, o que acontece? Ele fica com remorso, ele fica se remoendo. Mas depois Jesus vai até ele. Mas o que ele está fazendo antes? Ele está pescando peixe. Ele volta à velha vida. Mas depois Jesus se encontra com ele e diz: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então depois o Senhor pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, tu sabes que eu te amo. E na terceira vez Pedro se entristece e diz: Senhor, tu sabes. Sabe por quê? Olha o versículo agora. O amor, ele é o que faz nós fazermos a obra de Deus.
Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Nas 3, Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro disse sim. Mesmo Jesus sabendo que Pedro não estava dizendo de todo o coração, ele disse, então apacenta as minhas ovelhas. A obra de Deus no mundo é feita através do amor. Então olha a regra, tu me amas? Sim, então apacenta as minhas ovelhas, ou seja, faça a minha obra. A obra de Deus é feita quando temos paixão nele, em Jesus. Se não estivermos com o nosso coração queimando por Jesus, não vamos nos interessar por nada. Deus ama vidas. Deus ama vidas, Ele quer. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas se não estamos nem aí, será que não dói no seu coração quando você vai ao mercado e você vê um ímpio indo para o inferno? Quando você vai para a rua e você vê pessoas que não têm Jesus no coração? Um jovem que puxa um vapor, meus amados irmãos, é triste demais. E eu fico muito triste com isso, porque eu volto a dizer, não foi isso que o Senhor profetizou. Essas crianças, elas não são igreja de amanhã, elas são igreja de hoje, mas a liderança de amanhã, é delas que vai sair o avivamento. A maior colheita de almas está prestes a acontecer nos nossos dias. Nós estamos prestes a viver uma das coisas mais poderosas. Você vai ver em Atos 8. Em Atos 8, Deus visita com Filipe em Samaria. Como assim? Exatamente. Deus derrama o poder do Espírito Santo através de Filipe em Samaria. Filipe chega e o que acontece? Ele prega e a cidade toda se arrepende. Paralíticos se levantam, cegos enxergam, sinais e maravilhas acontecem naquele lugar. E depois o Espírito Santo é derramado. Então o que acontece? Acontece que Deus visita Samaria através de Filipe. Os lugares que você vai, é os lugares que Deus quer visitar. Ah, estou indo na padaria, Deus quer dar uma mensagem para aquele lugar. Ah, estou indo no mercado, Deus quer dar uma mensagem. Não pense que você está naquele trabalho à toa. Não pense que você está naquele lugar à toa. Não. Deus quer visitar aquele lugar através de você. Deus tem um propósito naquele lugar através de você. Aleluia. Eu só preciso de um coração disponível, meus amados irmãos. Vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui agora. Deus só precisa de um coração disponível. Só isso. Mas como se faz para trazer avivamento? Malaquias 4:6. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Como assim? Exatamente. Antes de vir um macro avivamento, primeiro vem um micro avivamento. Antes de Deus enviar um avivamento afora, primeiro tem que começar na nossa casa. Antes de Deus salvar almas, primeiro nós temos que estar salvos. Você não vai curar ninguém se você não estiver curado. Você não vai sarar ninguém se você mesmo não estiver sarado. Você não vai entregar o fogo de Deus se você não tiver o fogo de Deus. Oh, Espírito Santo.